Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Estamos chegando para mais um TV Sintese. No programa de hoje, você vai ver tudo o que aconteceu no encontro promovido pelo Sintese para debater resistência do magistério público à padronização curricular. Vai ver também uma entrevista com as professoras Elza Ferreira, do Instituto Federal de Sergipe, Silvana Bretas, da Universidade Federal de Sergipe, e a diretora do Departamento de Educação do Sintese, professora Edinalva Mendes. Fique com a gente, está no ar a TV Sintese. Estamos começando mais um jornal TV Sintese Notícias. Professores e professoras da ativa e aposentados de todas as regiões de Sergipe lotaram o auditório Antônio Vieira da Silva Neto, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, onde aconteceu o Encontro Estadual sobre Currículo. Lá foi lançado o Caderno 2, BNCC, Currículo sobre a Perspectiva da Classe Trabalhadora, Necessidade de Resistência. O Caderno 2 é uma obra construída por várias mãos, por um coletivo de autores, professores e professoras que participaram das pré-conferências e das oficinas pedagógicas que aconteceram durante a 14ª Conferência Estadual de Educação, organizada pelo Sintese. Neste caderno estão compiladas análises e propostas sobre o currículo escolar, uma vez que a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, construída de forma verticalizada durante o governo golpista de Michel Temer e que vem sendo imposta a professores e professoras de todo o Brasil, é um documento que traz retrocesso e que torna a escola um espaço sem crítica, sem reflexão e meramente reprodutora de conteúdo. Além do lançamento do Caderno 2, foram socializadas as experiências das oficinas pedagógicas que aconteceram na 14ª Conferência Estadual de Educação. Veja como foi. São nesses momentos que a gente pode socializar nossas experiências, é nesses momentos aqui que a gente sai fortalecido para o combate a uma coisa que a gente sabe que não vai dar resultado, porque simplesmente ser conteudista, passar conteúdo, hoje em dia não tem mais condições. O aluno vem com uma bagagem, o professor tem o direito de ter a sua liberdade em sala de aula, porque é no chão da escola que a diversidade se constrói, é no chão da escola onde tudo vai acontecer. A gente vê nossas experiências, as experiências dos nossos alunos. E esses momentos aqui são fundamentais. A troca de experiência entre os colegas, então o Sintese faz um trabalho muito de apoio, de colaborar, de nos munir e de nos dar ferramentas para que a gente possa enfrentar essa BNCC. Esse espaço de debate é muito bom para que a gente abra uma reflexão no sentido de que a gente precisa lutar e vencer, porque se a gente também se acomodar, ela vai estar aí, está posta, como muitas escolas e muitas secretarias já se há essa obrigatoriedade de que como é lei, então é para ser executada. Não é bem assim. Se a gente tem condições de também discutir e ver que tem outros caminhos para ser trabalhado, então é uma forma de resistir e dizer, não é bem assim, a gente pode fazer diferente, a gente pode trabalhar de forma plena no nosso aluno, não só para para uma avaliação externa, onde números significa muita coisa e não o ser em si tem o nosso valor. O currículo é vivo, ele é construído no chão da escola, porque a escola também é viva. A escola não é um lugar de máquina, a escola é um lugar de gente. E onde tem gente, tem construção, tem vida, e tudo que é ensinado lá e que é aprendido precisa ser construído com vida. Por isso que nós entendemos que o currículo não pode ser algo padronizado, porque precisa se respeitar as diferenças, precisa se respeitar as orientações, sejam elas de ordem sexual, religiosa, precisa se respeitar as culturas, as diferentes culturas. O Brasil é um
um país enorme, de um contexto social, econômico, político muito diversificado. Então, a gente não pode ter uma proposta de currículo que padronize todas as escolas de norte a sul. Mesmo na própria escola, cada lugar é um lugar, cada espaço é um espaço, cada estudante é um estudante, e ele precisa ser visto dessa forma. Por isso que o currículo é vivo e ele precisa ser tratado e respeitado e construído a partir do que o chão da escola determina. Eu tenho gente aqui, eu preciso de crianças que aprendam, jovens que aprendam, que vivam a arte, a cultura, a ciência, o saber, como um espaço de construção coletiva. Vamos continuar debatendo esse assunto agora com as nossas entrevistadas. Elza Ferreira, do Instituto Federal de Sergipe, Silvana Bretas, da Universidade Federal de Sergipe e a diretora do Departamento de Educação do Sintese, professora Edinalva Mendes. Vamos lá? Boa tarde, professoras, tudo bem? Boa tarde, Ótimo. Então vamos lá, vamos começar do começo. Vou começar com a professora Edinalva. Professora, conta pra gente como é que foi o evento que aconteceu lá no auditório Antônio Vieira e se esse evento atingiu as suas expectativas. Atingiu e muito, foi um sucesso. A gente criticou, né, a participação que o MEC fez através da internet, então a gente queria mostrar que participação não se faz através da internet, se faz através de uma construção coletiva. Então ver aquele auditório cheio era prova de que é possível fazer, ouvir os professores. Era possível chamar todos eles, porque eles estavam com muita vontade de debater essa BNCC. Inclusive, na oportunidade, a gente lançou o Caderno 2, já que a gente já tinha trabalhado nas pré-conferências, o 2 a gente lançou no dia do Encontro Estadual sobre Currículo, para provar, inclusive, que nós sim construímos currículo também, né? O professor está no dia a dia, na sala de aula, construindo o currículo, e nós fizemos o quê? Provar que a gente não precisa de uma base nacional comum curricular para nos dizer o que fazer ou deixar de fazer. Professora Elza, analisa para a gente, dá uma avaliada sobre todo esse processo, né, que culminou no encontro de currículo. Então, se a gente tivesse que sintetizar o processo, seria, na minha concepção, 2 palavras. Acho que construção, como já destacou Edinalva, e solidariedade. Porque nós começamos esse processo em abril de 2018. Né, com algumas reuniões, começando a discutir e a estudar a BNCC. Depois a gente realizou as pré-conferências, o Sintese realizou as pré-conferências, foram 8. E essas pré-conferências, elas vinham de uma necessidade de fazer o estudo, de fazer a análise, fazer uma crítica, e em todas as regiões onde nós fomos, os professores foram muito receptivos. Sim. E a gente percebia que havia uma necessidade mesmo de estudar, um gosto, inclusive. Né? Depois nós realizamos a grande conferência, onde tivemos oficinas, e agora é como se fosse uma apresentação do Caderno 2, como fruto mesmo, como resultado de todo esse processo coletivo que a gente teve. E vale destacar uma outra coisa: professores da rede municipal, da rede estadual, professores da universidade, do instituto, de instituições superiores, digamos assim. Todos estavam... A educação de Sergipe se uniu para a construção desse caderno. Exatamente, exatamente. E isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente está mostrando que a sociedade, que a comunidade está, sim, alerta a essas medidas autoritárias. Professora Silvana, eu gostaria de saber qual que é a importância desses cadernos enquanto instrumento contra a luta da padronização do currículo. Isso. Eu destacaria 2 grandes importâncias, assim, acho que até a gente poderia explorar mais, mas 2 que eu acho que são fundamentais. Primeiro foi o fato do Caderno 1, nós analisarmos essa política de ensino. Quando eu falo que é política de ensino, é porque ela incide diretamente na sala de aula, que veio acompanhada de outras políticas públicas para a educação. Essa análise, quando nós fazemos uma análise mais ampla, o que a gente identificou? O controle sobre o processo de ensino e uma tendência à padronização curricular. Ao mostrar isso para os professores, eles foram entendendo o que isso ia incidir em suas vidas. E, ao mesmo tempo, nós os convidamos para também trazer as suas percepções, a sua compreensão, a leitura que eles fizeram da BNCC. E o Caderno 2 veio consagrar todo esse processo, porque foi um processo de diálogo, um processo
de conversação, de ouvir os professores. E ele consagra um movimento de construção de currículo que não é de cima para baixo, mas sim da escola, do chão da escola, dos sujeitos que estão na escola e que foram construindo seus conhecimentos e que a gente pôde sistematizar no caderno 2. Então, o caderno 2, ele tem um recado muito direto, né? São os professores, são os estudantes, são as famílias, são a comunidade escolar que faz currículo. O currículo faz isso, e um currículo sério, um currículo que traz conhecimentos, sim, os conhecimentos sistematizados, mas mais que isso, ele traz o feeling de saber qual é o momento, né? O feeling de saber que esses sujeitos são sujeitos de carne e osso, são sujeitos que tem hora que chegam na escola e que sofreu uma situação na sua vida doméstica ou na vida do seu grupo e o professor precisa acolher aquilo e precisa dosar esses momentos que estão acontecendo na sala de aula. Exatamente. São os professores que podem fazer isso. É uma demonstração de como o currículo é vivo. Como o currículo é vivo. Exatamente. E como que a gente pode registrar essas experiências. Então, a experiência acontece, ela é sistematizada e registrada. Eu lembrei uma coisa, Silvana, que enquanto a BNCC está focando em competências e habilidades que dizem respeito a um saber fazer imediato, a nossa proposta, em conjunto com os professores, foi construir um currículo que partisse dessa sala de aula, que partisse dessa realidade. Para quê? Com o objetivo, que é o nosso velho objetivo, pelo qual a gente batalha, pelo qual a gente luta, que é o objetivo de construir o cidadão. Com autonomia, sabe? Um cidadão que tenha a emancipação, um sujeito que pense por si só. E a gente não pode perder de vista isso. E a BNCC perde um pouco não, um bocado disso. A mercantilização e a privatização do ensino médio, fomentado pela reforma, caminha em sintonia com a emenda constitucional número 95, aquela que congela por 20 anos, né, os gastos públicos com investimentos sociais. A educação vai ser também uma grande afetada pela emenda constitucional 95. O quão danoso isso pode ser para o ensino brasileiro? Nós já estávamos preocupados com a BNCC do ensino fundamental, mais gritante é o que está presente na BNCC do ensino médio. E penso que todos percebem isso. Por quê? Porque a BNCC do ensino médio, ela vem para compor um cidadão que parece que quase que exclusivamente voltado para o mercado. Por quê? Porque dos 5 itinerários formativos, o governo está sempre fazendo propaganda, destacando que é o eixo profissionalizante, de educação técnica e profissionalizante. E a gente sabe que, na verdade, esse eixo ele está direcionando aos mais pobres, aos menos privilegiados, digamos assim. Só que, na verdade, como é que você vai construir uma educação de qualidade se você teve um congelamento de investimento? Não vão acontecer investimentos em grande porte na educação. O governo já deixou claro isso. Então, eu acho que é extremamente preocupante. Algumas pessoas ainda não estão tendo noção que, de fato, o que se torna obrigatório agora para o ensino médio é português e matemática. Né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre o quão isso é preocupante, sobre o quão é excludente, né, às universidades. Realmente, aí sim, aí vai fazer todo sentido o que o ministro da Educação do Jair Bolsonaro falou. As universidades vão ser para as elites intelectuais. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, do perigo que os filhos das classes trabalhadoras estão passando nesse momento, com esse novo currículo. Acho que os grandes excluídos, eu suponho que essa exclusão vai começar no ensino fundamental, inclusive nos anos iniciais, em função da PEC. Nós vamos perder a universalização que tem de 1ª a 5ª série. Isso é um risco muito sério. Ao chegar no ensino médio, a escola de ensino médio ela tem uma interação com a questão de trabalho muito mais forte, porque esses jovens estão chegando aos 17, 18 anos de idade, a questão do trabalho é uma realidade muito mais próxima para eles. Essa escola, essa reforma do ensino médio,
ela já começa operando a favor de um mercado que não tem mais postos de trabalho. E esses postos de trabalho vão ficar reservados a quem teve as melhores escolaridades. Essa é a grande questão. Aqueles que, por conta da contingência, por conta desta reforma, recebeu uma educação mais precarizada do que já vinha acontecendo. Imagine o interior de Sergipe. Sergipe conseguiu ter ensino médio em todas as escolas, todos os municípios do estado em 2007. É muito recente. 11 anos. Quer dizer, o ensino médio nem se configurou no estado todo. Qual o professor que estará lá? Português e matemática. Português e matemática. Então, ele não vai ter acesso à língua inglesa, ele não vai ter acesso à arte. Arte é a linguagem do jovem. Ele não vai ter acesso ao esporte, que é outra linguagem muito próxima para esses jovens. Esse jovem, abandonar essa escola também não vai ser muito difícil, porque a evasão, que eu acho até um termo meio complicado, mas a evasão, ela não acontece porque a criança ou o jovem não quer estudar. Todas essas forças vão incidir muito forte para a desistência do jovem. Isso é muito sério. E há quem diga que a gente está exagerando, porque quando a lei diz assim que não será obrigatório o ensino de língua portuguesa, ou de língua inglesa, de artes. A questão é, se não é obrigatório, e se eu posso entregar um certificado do ensino médio a um estudante sem essas disciplinas, na ausência desse professor, ele não vai ser... É ok. Exato, ok. Porque a lei já segue, não a lei existe mais. permite. Exatamente, não existe mais a obrigatoriedade. Eu queria acrescentar que o governo tem em sua propaganda dito que o jovem vai poder escolher, porque são 5 itinerários, mas isto não é uma verdade, isto não procede. Por quê? Porque é contraditório. Logo abaixo ele vai dizer que cada escola vai ofertar apenas 2 itinerários. Então imagina que o jovem escolha o itinerário que não tem na sua escola. Ou que tem uma escola muito longe da sua casa, e a gente sabe que a realidade de muitos jovens não tem condições de pegar esse transporte, ou a escola não oferece. E essa ausência do Estado de ofertar educação está legitimada agora. Exato. Com a legislação ela está legitimada. Exatamente. É uma política cruel e extremamente preocupante isso que a gente está vivendo. Então, o que a gente pode agora, assim, considerações finais, professores, dizer para esses professores que, além de estudo, é luta também? Vale ressaltar que a resistência está nisso aí, contra a BNCC, mas também buscando, cobrando um direito que é seu, que é a formação continuada. Professora Silvana, por favor, suas considerações finais. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de ter passado por essa experiência. Agradeço assim, infinitamente o Sintese ter me dado essa oportunidade. Quero dizer assim, a toda a sociedade sergipana que os professores são muito preparados, que os professores querem sim uma educação de qualidade para a classe trabalhadora, especialmente para quem tem maior dificuldade em manter a sua própria educação, e que não há democracia sem povo. E a categoria de professores vai saber, sim, enfrentar essa situação e que nós vamos, inclusive, para a rua, não só pelo desmando na educação, mas por desmando por tudo que está, por esse entreguismo do nosso país aos Estados Unidos. Professora Elza, por favor. Então, eu também quero aproveitar o momento para agradecer o Sintese. O 2018 foi um ano muito especial na minha vida, um ano de bastante aprendizagem, bastante sabedoria. Os professores e as professoras da rede pública de Sergipe estão realmente de parabéns. Mas eu queria acrescentar uma coisinha nesse final, é que o caderno 2 tem a cara da educação de Sergipe, tem a cara da educação do povo brasileiro. Então, Sergipe tem currículo. Sergipe tem currículo. Quero agradecer a vocês 3, professoras, por estarem aqui. Um debate tão sério, importantíssimo e urgente. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada. Sintam-se sempre convidadas para estar com a gente. Obrigada. Quero agradecer a você de casa também. Muito obrigada por mais um sábado em nossa companhia. Espero ver você no próximo sábado. Boa tarde e boa sorte.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceita.